Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, depôs nesta terça-feira na comissão que investiga o repasse de verbas públicas e privadas às organizações não governamentais. O ex-ministro disse que as ONGs formam um Estado paralelo que governa a Amazônia. O mais forte, o mais dominador, que é o Estado paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, com o auxílio do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas, esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. Aldo Rebelo explicou qual a diferença, a principal dificuldade ao enfrentar o Estado paralelo. Por que não é fácil de enfrentar? Porque eles nem precisam instalar, porque eles governam de dentro. De dentro. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso é criação de uma agência americana, assumida pelo Estado brasileiro. Você achar que 14% do território nacional está imobilizado em áreas indígenas, as áreas mais produtivas, mais ricas em minérios do país, que isso é por acaso? Não. Isso é planejado, profundamente planejado. Silvio, Aldo Rebelo fala com um profundo conhecimento de causa, né? Uma pessoa que conhece bastante aí da questão das ONGs na Amazônia. Ontem nós aqui em Oeste Sem Filtro entrevistamos a deputada Silvia Wayampi, ela que criticou muito também o papel das ONGs, muitas vezes defendendo essa política de isolamento dos indígenas, né? Que aparta muitas vezes a população indígena da sociedade, do progresso. Sem dúvida, Paula. E o Aldo Rebelo, ele incomoda muito a esquerda. O Aldo, ele foi militante, ele militou nas fileiras do Partido Comunista do Brasil por 40 anos, de 1977 a 2017. Tive a oportunidade de conversar com ele, nós aqui no Oeste Sem Filtro, no Estúdio Oeste também, não é mesmo, Flávio Fabi? Já entrevistamos o Aldo. O Aldo, ele fala com propriedade e ele incomoda a esquerda justamente por ter uma militância, um passado na esquerda. O Aldo foi presidente da Câmara dos Deputados em 2005, quando, depois daquele período horroroso do Severino Cavalcante à frente da Câmara dos Deputados, o Aldo foi presidente da Câmara, o Aldo foi ministro do governo Lula. Então, por isso ele incomoda tanto a esquerda, porque ele conhece exatamente qual é a cartilha da esquerda, qual a cartilha do PT, e ele sabe, como nacionalista que é, e íntegro, ele preservou a sua honestidade intelectual. Estava em Altamira agora, do Pará, recentemente, estudando. Ele estuda, ele sabe de todas as potencialidades que tem na região amazônica e principalmente a atuação de ONGs estrangeiras naquela região. Repito, ele fala com muita propriedade e é uma voz que incomoda a esquerda. Flávio, quero te ouvir também em relação a esse depoimento de Aldo Rebelo hoje na CPI das ONGs. Eu não gostaria de viver na mente do Silvio, que ele consegue lembrar de coisas tão trevosas, né? Severino Cavalcante, meu Deus do céu, que me deu até um arrepio aqui lembrar dessas coisas. O Aldo Rebelo, eu quero continuar a análise que o Silvio fez a respeito do próprio Aldo, né? Dizendo que o Aldo Rebelo é um nacionalista. Eu lembro de conversar com ele, inclusive em off, né? Falando assim, o senhor teve um passado aí no Partido Comunista. Ele sempre dá a entender que ele é muito mais um nacionalista antes, né, um nacionalista do que um comunista. Isso significa uma coisa, ele quer um governo soberano. Eu lembro, fiz a escola nos anos 90, eu vivi ouvindo um mito que existia naquela época de que a Amazônia, nos livros de escola dos Estados Unidos, ela já era apresentada como um bloco em branco, né? Que ela não fazia mais parte do território brasileiro e que a Amazônia, nos livros de escola dos Estados Unidos, ela era um território internacional. Eu lembro, por exemplo, vou ser eu lembrando dessas coisas tenebrosas, né? O Cristóvão Buarque, que fez um discurso maravilhoso, né? A Amazônia é nossa, no dia que vocês entregarem o Louvre para a humanidade, aí vocês podem dizer que a Amazônia é de vocês. Não, a Amazônia vai ser cuidada por nós, pelo governo soberano do Brasil. Ora, o que está acontecendo na Amazônia
E não apenas na Amazônia, você pode vir aqui em São Paulo, tá? Em beiras de estrada, em territórios ali, por exemplo, Serra da Mantiqueira, acontece muito isso, que o Aldo está criticando tanto. Eles chegam com esse discurso de o aquecimento global, olha só, né, o governo brasileiro não consegue cuidar aí das matas nativas, deixe que nós cuidemos. Ora, pense objetivamente no território amazônico. O Estado consegue chegar lá? Faz parte da administração do Estado brasileiro. Mas o Estado consegue chegar lá? Essas ONGs conseguem. O rei da Noruega já veio para a Amazônia, estava lá mexendo com ONGs norueguesas sem avisar o Estado brasileiro. Você acha que um rei chega assim sem avisar? Fala, nossa, eu vim aqui passar férias, mas não avisei vocês. Isso tudo significa uma coisa, esse discurso de aquecimento global, mudanças climáticas, vamos cuidar ali das girafas do Pantanal, né, como fez ali basicamente o Biden. Isso significa dinheiro e, sobretudo, poder. Não chegue mais o Estado, nós não queremos mesmo que o Estado brasileiro chegue, deixe que nós administremos, e se nós tirarmos ali alguns bilhões em minérios, depois você pergunta pra gente o que a gente fez, que a gente vende de volta para vocês. Tem outro ponto que foi destacado aí por Aldo Rebelo, que nós inclusive noticiamos no site da Revista Oeste. Hoje, 14% do território brasileiro é destinado a terras indígenas. E ele disse o seguinte a respeito desse percentual, abre aspas. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso é a criação de uma agência norte-americana assumida pelo Estado brasileiro. Você achar que 14% do território nacional está imobilizado em áreas indígenas, as áreas mais produtivas, as áreas mais ricas em minérios do país, isso é por acaso? Não. Isso é planejado, profundamente planejado. Palavras aí de Aldo Rebelo. Quero ouvir Fernão a respeito dessa declaração. Gente, o Aldo, eu não me canso de repetir isso, o Aldo é uma reserva moral, é um homem honesto num país que fundamentalmente tem uma maioria esmagadora de gente desonesta, principalmente no poder, né, nos postos onde tem megafone, né, na imprensa. Ele é uma... Pela atitude dele, desde sempre, ele é uma denúncia ambulante da desonestidade do PT, né, e dessa esquerda patética, né, com complexo de vira-lata, que aceita qualquer coisa que lhe digam lá dos Estados Unidos ou de não sei o quê. Vem, sabe, carimbadinho, e esse pessoal aceita. E aí... tem uma indústria, isso é um troço terrível, porque realmente o problema ambiental existe, né? O problema ambiental somos nós, né? Desde que se inventou a penicilina e ninguém morre mais, né, você tem um planeta sob pressão, isso é óbvio e nítido, né? E é uma pressão crescente, e é um problema que tem que ser endereçado. Mas se criou uma indústria tão podre em torno disso, né? E como daquelas que são, de repente, taxadas como sagradas, não pode... Não, esse assunto é tabu, né? Você não pode falar dele, você vai preso, né? Ou você vai ser excluído, né? Então, tem essa coisa terrível, quer dizer, todo mundo sabe que esse problema existe, todo mundo sente de alguma forma na pele, e quanto mais tempo você passa na Terra, mais claro isso fica para você, porque no espaço de uma vida hoje, você vê a deterioração crescente, né, e alarmante, né, que tá acontecendo. Mas as soluções propostas são patéticas, são podres, né, são coisas feitas em torno de uma indústria de dinheiro e de poder, né? Porque esse é um canal certo para o cara entrar na política. Está cheio disso aqui, né? Você vê esses grupos que hoje mandam na política ambiental brasileira, né, que determinam quem vai estar sentado ou não no CONAMA e tal, né? São grupos, né, como... esse que foi formado aqui em Guarapiranga, né, com a família Tato, imagine, que eram os caras que lotearam a beira da Guarapiranga inteira contra a promessa de... eram vereadores do PT, né,
contra a promessa de depois regularizar esses lotes. Tal. São cofundadores desse ISA, que hoje manda na política ambiental brasileira. Cofundadores, estão lá, né, desde o primeiro dia. Quer dizer, então, não tem engano possível nisso, né? Não tem ingenuidade possível nisso. Né? É gente que está em esquemas dolosos, né? Dolosos, e brincando com um tema que tem todas essas implicações que eu mencionei aqui. Quer dizer, então, esse assunto, cara, é podre. É dinheiro e poder e sacanagem em cima de sacanagem. Só tem. Não tem nada quase honesto ali. É difícil você ver atitudes honestas. Tem os ingênuos que embarcam nisso porque estão alarmados, preocupados, né? Mas as propostas que se endereçam nisso são patéticas, né? E o Aldo Rebelo e essa senhora Uaiapã, a Silvia, brilhante, tem feito comentários brilhantes, né? E fala com todo lugar de fala, como se diz hoje, né? Mais impossível, provam isso e são agressões na cara dessa máfia que está em torno dessa coisa, pessoas como eles, como esses dois. Bom, enquanto o Fernão comentava, nós exibíamos aqui na tela a reportagem no site da Revista Oeste. Aldo Rebelo diz na CPI que ONGs governam a Amazônia com a conivência do Estado. Vale muito a pena conferir essa reportagem publicada aí no site da Revista Oeste com trechos do depoimento de Aldo Rebelo. Quero ouvir a Fabi também, porque, segundo Rebelo, né, ele disse que 3 estados convivem aí na Amazônia: o Estado oficial, o narcotráfico e as ONGs. Perfeito, era justamente esse ponto que eu queria comentar em relação ao narcotráfico e narcoestado. Essa denúncia é gravíssima e já vem sendo dita por muitos, né? Muitos chegam a nos dizer, morando lá, ou políticos mesmo da região ou fora dela, como isso é um corredor de passagem e como às vezes supostamente essas ONGs abrigam, né, criminosos do narco-estado e narco-ditadura que querem sim implementar. Isso não é uma viagem muito louca, até gostaria que fosse. Veja aí que um representante da esquerda, um nacionalista, né, na veia, ele vem falar isso, mas ele coaduna, ele converte com a gente quando pensamos do mesmo modo que o Brasil tem que ser posto em primeiro lugar, né? Então, eu me lembro aqui também como esse pessoal já foi ridicularizado. Não consigo deixar de pensar nesse tema aí, a questão do grafeno, tão falado pelo próprio presidente Bolsonaro. Então, é uma pauta que, se mexer, vai cair, talvez, supostamente, né, a gente não pode mais fazer afirmações, nem sugerir dúvidas, mas aqui eu deixo uma. Será que tem o pagamento também esses mesmos entes internacionais a partir dos políticos no Brasil? Eu acho que uma coisa vai levar a outra, mas eu só acho. E aí cabe aos parlamentares elaborar um bom relatório definitivo e muito bem embasado para que a justiça seja feita e não escape dessa vez de dizer o óbvio, o que todos nós brasileiros já sabemos, a influência desse investimento estrangeiro no Brasil para pautas esquisitas que nós brasileiros não precisamos.